Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana eu compartilhei com vocês devocionais debaixo do tema O Poder da Perseverança. E aí nós vimos vários versículos falando da importância de nós permanecermos crendo. Vários versículos nós vimos: desde que vocês continuem a crer, desde que vocês permaneçam na confiança que tiveram desde o princípio, desde que vocês permaneçam crendo. Então nós vimos vários versículos enfatizando o poder de nós permanecermos crendo e a necessidade de nós permanecermos crendo. Nós sabemos que a caminhada do justo, ou seja, daquele que foi justificado por Cristo Jesus, é pela fé. E a fé está muito mais relacionada com a perseverança, com o permanecer crendo, do que simplesmente crer num único dia e depois não crer mais. Então nós sabemos que não adianta, eu criei em Jesus lá no ano 2000 e agora tá tudo certo. Não, nós precisamos permanecer crendo. E crendo no quê? Crendo na verdade, crendo na obra consumada, realizada por Cristo Jesus. A obra que Cristo Jesus realizou, ela foi completa, está consumada e é suficiente para nós. Nós não precisamos acrescentar nada à graça de Deus, à obra que Cristo Jesus realizou. Só precisamos o quê? Crer. Lembra aquela passagem quando alguns homens chegam e perguntam para Jesus: que obra nós temos que fazer? Né? Qual é a obra que Deus requer de nós? E ele responde: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Amados, a nossa obra, digamos assim, é crermos na suficiência de Cristo Jesus. E aí nós precisamos romper com uma estrutura mental que é altamente meritocrática, que deseja sempre conquistar as coisas, que é a estrutura mental terrena. O evangelho, eu sempre falo isso, o evangelho é sobre receber tudo que Cristo já fez. Receber por meio da fé. Nós não estamos aqui para conquistar alguma coisa. Nós estamos aqui para receber tudo que Jesus Cristo já conquistou, já realizou por meio da sua obra, que foi completa e está consumada. Então, o perseverar é uma perseverança em crer na suficiência de Cristo Jesus. E aí nós temos vivido tempos que realmente não são fáceis, porque temos visto todo tipo de ensinamento, milhares de linhas teológicas, milhares de ensinamentos, mas muitos e muitos deles enfatizam a capacidade do homem, enfatizam o ser humano e não Cristo Jesus. O evangelho genuíno, verdadeiro, ele centraliza na pessoa de Cristo Jesus e na suficiência da sua obra. Se nós somos perdoados, é por causa da obra de Jesus. Se nós recebemos uma nova vida, é por causa da obra de Jesus. Se nós podemos viver unidos a Cristo Jesus, somos um com Cristo, é por causa da obra de Cristo Jesus. Esse é o amor de Deus demonstrado por nós na pessoa de Jesus Cristo. Isso está lá em Romanos, no capítulo 5. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, o amor de Deus é a entrega total de Cristo Jesus em nosso favor. E nós, o chamado de Deus para nós, é para que nós creiamos nisso e vivamos crendo todos os dias da nossa vida. Sabe, amados, todas as vezes que nós tentamos viver pela nossa própria capacidade, pela força, esforço próprio, acreditando que é o que nós fazemos é que conquista alguma coisa de Deus, nós saímos da graça e do amor de Deus. Isso está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 4. Aqueles que tentam ser justificados pela lei, e nós sabemos que a lei ela enaltece o esforço humano, o esforço próprio, todos aqueles que tentam ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Amados, nós precisamos permanecer na verdade do Evangelho,
que exalta a suficiência de Cristo Jesus. Cristo é suficiente, a sua palavra é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Mas nós precisamos ficar firmes nesse evangelho, nesse ensino, nessa verdade. É assim que viveremos a vontade de Deus, é assim que manifestaremos a sua vida. E hoje eu quero compartilhar alguns versículos com vocês, falando de uma característica primordial do evangelho, que é o amor de Deus. E essa questão, o amor de Deus, tem sido extremamente corrompido, porque o conceito de amor tem sido corrompido. Então as pessoas olham, quando se fala amor de Deus, elas consideram o amor meramente humano e terreno. E o amor meramente humano e terreno, ele foi completamente corrompido, depravado. O amor que as pessoas que não conhecem a Cristo dizem que tem amor é um amor interesseiro, é um amor egoísta, é um amor que muitas vezes está pautado na lascívia, na luxúria. Não é esse tipo de amor que é o amor de Deus. Não é esse o tipo de amor que é o amor de Deus. Nós podemos ver o amor de Deus descrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, claramente. O amor de Deus, ele é pacífico. O amor de Deus, ele espera. O amor de Deus, ele entrega. Tanto que nós vemos a entrega de Cristo Jesus, foi por amor. Então, todo o evangelho está fundamentado no amor de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Aí em 1 João, no capítulo 4, nós podemos ler isso. Aquele que não conhece, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, nós precisamos permanecer nessa fé, no amor de Deus. E aí eu quero compartilhar alguns versículos para você perceber que se nós sairmos do amor de Deus, se nós não recebermos pela fé a plenitude do amor de Deus, a nossa vida será trágica. Não será uma vida que gerará os frutos do amor de Deus que foi depositado em nós, que é a vida do próprio Cristo Jesus. Por quê? Porque o amor é a base do reino de Deus. E aí quando nós falamos amor, tem algumas pessoas que não gostam nem de ouvir essa palavra, né? Se nós já corromperam tanto que alguns ensinos falam do amor de Deus e Deus é amor, e deles acham que todo mundo será salvo, universalismo, eu posso viver do meu jeito porque Deus é amor. Corromperam o amor de Deus. Assim, tem um outro extremo, que é um extremo mais legalista, que aí fica assim, não pode ficar falando demais do amor de Deus, porque Deus também é justiça. Mas a justiça de Deus está pautada no seu amor. A justiça de Deus é a entrega de Cristo Jesus para que nós fôssemos declarados justos. Então é uma justiça que está fundamentada no amor de Deus, na entrega que Deus realiza em nosso favor. Então nós precisamos nos ater a conhecer Cristo Jesus. Enquanto nós conhecemos a Cristo Jesus, nós conhecemos o amor de Deus. Por quê? Deus é amor, e lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus, o Filho, é a expressão exata de Deus. Ou seja, se Jesus é a expressão exata de Deus, quanto mais nós conhecemos Cristo Jesus, mais nós conhecemos o amor de Deus. Quanto mais conhecemos o amor de Deus, mais nos afastamos desse conceito de amor terreno, humano, mundano, que foi completamente deturpado, corrompido, que não condiz com a verdade da palavra, que não condiz com o amor genuíno de Deus. E por que eu estou falando sobre o amor? Amados, nós precisamos nos fundamentar, a nossa fé é fundamentada no amor de Deus. E se nós não perseverarmos em crer nesse amor e não recebermos a plenitude desse amor por nós, nós viveremos uma vida cristã frágil, fraca. Sabe por quê? Aí eu quero ler algumas verdades com você. Quero que você acompanhe aí comigo. Olha o que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ou seja, nós sabemos que a nossa caminhada cristã é pela fé.
como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. E aqui nós vemos quando ele diz, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Ou seja, não é ser judeu ou não ser judeu que tem efeito na nossa vida cristã. O que tem efeito, o que se torna eficaz na nossa jornada cristã é a fé que atua pelo amor. Em outra versão diz a fé que opera através do amor. Ou seja, a nossa fé, ela torna-se efetiva, operante, eficaz, quando ela atua por meio do amor. E se nós não recebemos a plenitude do amor de Deus por nós, se nós não perseveramos em crer nesse amor, como que a nossa fé será produtiva? Não será. Se a fé atua, opera por meio do amor e nós não recebemos e não perseveramos em crer no amor de Deus, a nossa fé não será efetiva, não será eficaz, não será operante. Outra verdade aí a respeito do amor de Deus. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em outra versão diz que é o vínculo perfeito. Ou seja, é o amor de Deus que une perfeitamente todas as coisas. Nos une perfeitamente a Ele e une os nossos relacionamentos um com o outro, como irmãos em Cristo. Somos unidos perfeitamente como corpo de Cristo por meio do amor de Deus. Outra verdade a respeito do amor de Deus. 1 João 4,18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que incrível isso. E aqui vale ressaltar que medo engloba várias características. Ansiedade, preocupação, pânico, tudo está incluído ali no medo. Ou seja, amados, olha que verdades extraordinárias que nós vimos aqui. Se nós não permanecermos no amor de Deus, a nossa fé será frágil. Por quê? Porque a fé opera por meio do amor. Se nós não permanecermos no amor de Deus, nossos vínculos, nossos relacionamentos, seja com Deus ou um com o outro, serão relacionamentos fracos, fragilizados. Por quê? Porque o que une perfeitamente todas as coisas é o amor de Deus. Se nós não permanecermos no amor de Deus, nós estamos sujeitos a levar uma vida bem difícil, debaixo do medo, da ansiedade, da preocupação, do pânico, do desespero. Amados, nós precisamos receber todos os dias, sabe? Todos os dias. A fé é algo que é diário, a fé é algo que se movimenta todos os dias, de fé em fé, de glória em glória. Nós precisamos receber pela fé o amor de Deus por nós todos os dias. Quanto mais recebemos o amor de Deus e o amor dele está descrito na sua palavra, quanto mais mergulhamos no entendimento da palavra de Deus, assim como ela é, demonstrando o amor de Deus por nós, e quanto mais recebemos esse amor, mais nossa caminhada fica firmada em Cristo Jesus, enraizada em Cristo Jesus, que é o amor de Deus. Jesus é a expressão de Deus, Jesus é a manifestação do amor de Deus, da graça de Deus sobre nós. Então, amados, nós precisamos perseverar em crer no amor de Deus. É por isso que nós precisamos cuidar com aquilo que nós temos recebido como ensinamento. Todo ensinamento que está pautado no medo não provém de Deus, amados. Porque o amor perfeito de Deus expulsa o medo. Deus não atua por meio do medo, Deus atua por meio do amor. Todo ensino de Deus, do evangelho genuíno, da graça de Deus, está firmado e pautado no seu amor. E o amor de Deus é expresso pela sua total entrega. Ele entregou Cristo Jesus em nosso favor. E aí nós precisamos crer nisso. Precisamos nos alimentar disso.
Sabe, o nosso alimento genuíno precisa ser as boas novas. Evangelho, a palavra evangelho significa isso, boas novas, boas notícias. E se nós fixarmos os nossos olhos, amados, no medo, num evangelho mentiroso que exalta a suficiência própria, a capacidade própria e deixa de lado o amor e a graça de Deus, a nossa vida será muito difícil, será penosa. Quanto mais mergulhamos no conhecimento de Cristo e do amor de Deus, quanto mais recebemos pela fé esse amor, mais somos firmados e fundamentados em Cristo Jesus. Mais a nossa fé se torna operante, eficaz. Mais nós vivemos por meio do Espírito que Deus nos deu e sabemos que não é um espírito de medo, mas é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Quanto mais mergulhamos e permanecemos no amor de Deus, mais vemos os seus frutos sendo manifestados através de nós. Quando nós olhamos o fruto do Espírito, a primeira parte do fruto do Espírito é o quê? É o amor. Se nós não estivermos firmados, se nós não permanecermos no amor de Deus, as outras coisas não vão fluir. Não vão fluir. Paz, alegria, bondade, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio não vai fluir se nós não estivermos firmados, fundamentados no amor de Deus. Então, amados, o meu encorajamento para você hoje é: cresça no conhecimento do amor de Deus e receba a plenitude desse amor. Quanto mais você recebe o amor de Deus por você, quanto mais você sabe que você é amado, e por causa desse amor, por causa da manifestação desse amor, você foi perdoado, justificado, recebeu uma nova vida. Quanto mais isso fica firmado no teu coração, mais a vida de Cristo que foi depositada em você se manifesta. Quanto mais aprendemos da verdade do Evangelho, mais a vida que foi depositada em nós se manifesta. Quanto mais cremos no amor de Deus, na verdade de Deus, mais essa vida se manifesta, os frutos dessa vida se manifestam. Às vezes nós queremos manifestar os frutos da vida de Cristo, mas estamos crendo num evangelho que não é o verdadeiro. O verdadeiro evangelho é fundamentado, pautado no amor de Deus, porque Deus é amor e Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Muito obrigada pela tua verdade. Pai, nos ajuda a perseverarmos em crer no seu amor. Pai, quando as dificuldades surgirem, quando os ensinos enganosos vierem até nós, que nós possamos, como está escrito, fortalecer o nosso coração na graça de Deus, no seu amor, Pai. Espírito Santo, conduza a nossa vida em toda a verdade. O Senhor é aquele que nos guia em toda a verdade. Guia-nos, Pai. Queremos de fato conhecer o seu amor. Senhor, assim como o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso, é a minha oração pela vida dos meus irmãos hoje. Ilumina os olhos dos seus corações. Pai, que eles conheçam de fato a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do seu amor. Em nome de Jesus, Pai, quando permanecemos no seu amor, vivemos de fato a vida de Cristo que foi depositada em nós. Nos ajuda, ilumina os olhos do nosso coração. Queremos viver essa verdade e nessa verdade. Queremos depositar a nossa completa confiança no seu amor. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Que de fato você conheça e receba a plenitude do amor de Deus por você. Um grande abraço e até segunda-feira.